Paz do Senhor, querido professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Nós somos da IEADERN, Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Eu me chamo Ingrid Carvalho, sou superintendente na EBD. Estou aqui com a nossa irmã Ruth, que é professora, é pedagoga, professora na nossa EBD. A paz do Senhor, irmã Ruth. Amém, a paz do Senhor. Nós hoje estamos aqui para trazer uma dica pedagógica, uma dinâmica para você, professor, utilizar em sua aula, na classe de jovens, na lição de número 6, que tem por título Gideão, Deus transforma a insegurança em coragem. Os objetivos dessa lição é compreender o cenário de infidelidade de Israel e a advertência profética do Senhor, mostrar os elementos do chamado de Gideão e sua resposta ao desafio divino e reconhecer como Deus confirma sua presença e conduz o seu povo à vitória. Lição maravilhosa, né? Uma história bem conhecida, né? Mas sempre bom a gente estudar de forma mais aprofundada. Eu já gostaria de ouvir a nossa irmã Ruth com a sua dica de hoje. Amém. É uma lição linda, né? Riquíssima também. E eu trouxe uma dinâmica que eu acho que seria melhor ela ser aplicada após a lição. Ela é bem simples, bem rápida, e o título dela é Do Medo para a Coragem. O objetivo dela é dizer que Gideão era inseguro, né? Mas confiou em Deus e ele virou um valente. E os recursos o professor vai precisar só praticamente nenhum recurso. Ele vai colocar os itens em círculo e aí ele três passos e cada passo ele vai dar um comando para os jovens. No primeiro passo, ele vai dizer que Gideão está com medo. Aí vai gritar para todo mundo se esconder. E aí os jovens vão se esconder, né? Eles vão se agachar, abaixar a cabeça, né? Se esconder entre as pernas. E aí ele vai perguntar se alguma vez eles já se sentiram assim, com medo, pequeno, incapaz. E aí na segunda fase ele vai gritar: Deus chama. E aí vai gritar para eles se levantarem. Mas mesmo quando eles se levantarem, eles ainda vão ficar inseguros, com medo, né? Em dúvida, será que eu consigo? E aí ele vai perguntar: Deus te chama, mas mesmo assim você não se sente pronto, né? E aí a fase 3 ele vai dizer: Deus capacita. E vai gritar, vai. E aí todos vão dar um passo à frente, né? Braço para o alto, cheio de coragem. E aí ele vai dizer que a coragem não veio dele, veio de quem estava com ele, né? Que era o Senhor. Porque desde o início o Senhor disse que estava com ele. E aí, para fechar, ele pode trazer um momento reflexivo, que aí ele vai perguntar: qual é o seu eu sou menor de hoje, né? Escola, igreja, família, onde é que a gente se sente um Gideão, né? Com medo, inseguro. E o que Deus está dizendo para você fazer igual a ele, né? Eu serei contigo, o Senhor sempre vai ser conosco. E aí, para finalizar, ele vai encerrar dizendo que o Senhor ele não apaga a sua insegurança, né? Ele usa ele para mostrar que a vitória é dele. E enquanto ele está conosco, nós sempre seremos vitoriosos. Amém, que dica maravilhosa, irmã Ruth. Obrigada por contribuir conosco. Eu também trouxe uma dinâmica, certo? O nome da dinâmica aqui é Um Passo de Coragem. E o material que você, professor, vai precisar é apenas fita adesiva para fazer uma linha no chão. Ou você pode marcar com giz, o que você tiver disponível, coloca um cordão, enfim, é só para marcar uma linha no chão, certo? E aí você vai pedir para que todos os jovens fiquem atrás dessa linha. E aí você explica. Vou fazer algumas perguntas. Se a resposta for sim, para você, dê um passo à frente. E aí você vai começar com perguntas como: quem aqui já teve medo de não ser capaz? Você espera. Quem já sentiu que outra pessoa era mais preparada do que você? Quem já deixou de fazer algo por medo de errar? Quem já pensou, isso não é para mim? Quem já se sentiu pequeno diante de um desafio? E ao final, né, todos terão provavelmente dado alguns passos, né? E aí você vai perguntar: o que todas essas perguntas têm em comum? E aí depois você pode ler com eles, né? Juízes 6,15, quando Gideão diz: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre e eu o menor da casa de meu pai, que já está na própria leitura do texto bíblico da lição, né? E aí você vai perguntar: Gideão parecia um herói?
Espere eles responderem, né? Como Deus enxergava Gideão. E aí você vai dizer que Deus disse para ele, né? O Senhor é contigo, homem valente, né? Depois da leitura que você fizer, você vai entender que Deus enxergava em Gideão algo que ele mesmo não enxergava. E aí você vai explicar. Quando Deus chamou Gideão, ele estava escondido, né, com medo dos midianitas. Gideão não se via como fraco, incapaz e sem importância, mas Deus não o chamou pelo que ele era naquele momento. Deus o chamou pelo que ele se tornaria com a ajuda dele, né, com a ajuda de Deus. E aí depois você pode perguntar para eles, né, qual é o medo que mais impede você de servir a Deus? Você costuma enxergar a si mesmo como Deus o enxerga ou apenas pelas suas limitações? Que passo de coragem Deus está pedindo para você hoje? Né? Então, leve eles para essa reflexão e você pode concluir dizendo, né, que a coragem ela não é a ausência do medo. A coragem é obedecer a Deus, mesmo quando o medo existe. Né? O medo está lá, mas você vai. Né? Então, Gideão não começou como um herói, ele se tornou um porque confiou no Senhor, né? Então, com a ajuda de Deus, né, ele conseguiu vencer, mas ele não enxergava esse potencial em si mesmo. Isso é muito comum hoje, né? Principalmente com os jovens, né? Então, essa lição é muito rica, professor, para você explorar isso, né? Essa coragem que muitas vezes falta por esse medo que existe, né? Eu acredito que em todos nós, né? Mas Deus capacita, né? Então, leva os jovens para essa reflexão, porque acontece muito com os jovens, né? Esse medo, essa sensação de incapacidade, de não merecer, né? Às vezes, quando recebem um cargo, uma missão, eles às vezes se sentem incapazes. Então, essa lição é maravilhosa, né? Para você, professor, levarem eles a essa reflexão, né? De que é Deus quem nos capacita. Amém? Já gostaria de agradecer a nossa irmã Ruth. Obrigada, irmã Ruth, por contribuir conosco. A senhora tem algo mais a acrescentar? Muito obrigada. Desejamos para você, professor, uma excelente aula. Continue nos acompanhando aqui em nosso podcast e a paz do Senhor Jesus.